Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade aqui nos estudos bíblicos. E hoje nós vamos continuar, nós estamos fazendo algumas citações desse livro, O Cristianismo através do Século, uma história da igreja cristã. Hoje nós vamos falar aqui na página, nós vamos ler aqui na página 63, que fala uma citação sobre Inácio de Antioquia. Nós vamos ler aqui no finalzinho do áudio, do vídeo, eu falo um pouquinho sobre o que esse rapaz fez. Na verdade aqui vai falar um pouquinho sobre isso. E aí você vai entender que muitas coisas que o pessoal fizeram no passado, até hoje reflexo. Até hoje as pessoas praticam coisas que aconteceu no primeiro século, no início ali depois dos apóstolos, até hoje ainda as pessoas seguem. E não quer dizer que esteja correto, ela está um pouco na contramão ali do que Yahushua, Jesus ensinou para os seus discípulos. Beleza? Vamos lá então. Inácio, século I, século II depois de Cristo. Outro pai apostólico é Inácio, bispo de Antioquia, da Síria, que foi preso pelas autoridades devido ao seu testemunho cristão e enviado para Roma para ser devorado pelas feras nos jogos imperiais. Autorizado a receber visitas da comunidade das cidades ao longo do caminho, ele enviou, antes de sua morte, cartas de agradecimento a essas comunidades por sua bondade para com ele. A carta aos Romanos é fundamentada um apelo para que não tomem nenhuma providência para livrá-lo da morte em Roma. Inácio saudou sua morte próxima e procurou evitar qualquer gesto que pudesse impedi-lo de tornar-se o pão puro de Cristo, a ser triturado pelos dentes das feras. Essas sete cartas devem ter sido escritas por volta do ano 110. Embora a autenticidade de algumas delas esteja em discussão, as aceitas deixam claro o seu ensino. Em suas cartas, Inácio procurou alertar as comunidades que havia visitado a caminho de Roma a respeito das heresias que ameaçavam a paz e a unidade dessas comunidades. Ele combateu a tendência gnósticas e docéticas. Os docentistas procuravam fazer de Cristo um ser puramente espiritual, livre de qualquer contaminação de um corpo material. Isso o levava a negar a realidade do corpo material de Cristo e a afirmar que foi apenas um fantasma que sofreu na cruz. A Epístola a Esmina, capítulo 1. Inácio insiste na revelação de Cristo na carne como um antídoto a essa falsa doutrina. É a Epístola de Esmina, capítulo 1, e a Epístola aos Trallions, capítulo 9 e 10. Esse antigo pai da igreja dá ainda muitas ênfases à obediência ao bispo como forma de manter a unidade e evitar o avanço da heresia. Interessante aqui, Vamos continuar. Há muitas evidências dessas cartas de que nessa época um dos presbíteros de cada comunidade tinha de se tornar um bispo, monarca, um tipo de presidente, pastor-presidente, por exemplo, o qual os outros presbíteros deveriam obedecer.
Inácio compara a obediência aos presbíteros, ao bispo, com a harmonia das cordas de uma harpa. Efésios capítulo 4, verso 1. E exorta todos os cristãos a obedecerem aos bispos monarcas e aos presbíteros. Ele é o primeiro a contrastar o ofício do bispo e do presbítero e a subordinar os presbíteros aos anciões, ao bispo monárquico e os membros da igreja, da comunidade, a ambos. Segundo ele, a hierarquia de autoridade na igreja, na comunidade, bispo, presbítero e diáconos. Inácio, entretanto, não exalta o bispo de Roma como superior aos outros bispos, mesmo tendo sido o primeiro a usar a palavra católica. Esmina, capítulo 8. A carta Esmina, capítulo 8. A única superioridade é a do bispo sobre os presbíteros, dentro de cada comunidade. Inácio acreditava que sem essa ordem tripa não havia igreja, não havia comunidade. Que é a carta Tralhos, capítulo 3. Então, é só aqui essas informações, mas aqui já traz uma luz, dizendo que ele foi o primeiro a criar essa hierarquia ali nas igrejas onde ele fazia parte. Então, a hierarquia dentro das comunidades, ela tem fundamento histórico, que foi esse rapaz aqui, Inácio, que implantou. E o pessoal gostou, Mas, se você for levar em consideração os ensinamentos do mestre, de Arrucho, de Jesus, ele fala que os seus discípulos não era para pegar essas hierarquias que já existiam lá no judaísmo, que existiam em outros setores da sociedade, que todos seriam iguais, que não tinha ninguém superior ao outro. E aqui mostra claramente que teriam que obedecer, teria que ter hierarquia dentro das comunidades. Então, esse rapazinho aqui, Inácio de Antioquia, depois se você quiser pesquisar, fique à vontade, ele é o principal responsável pelas hierarquias dentro tanto da comunidade cristã católica, como dentro da comunidade cristã evangélica. Beleza? E colocando uma observação, esse ensino não vem do Messias e nem dos apóstolos. Eles vêm de um pai da igreja, que é conhecido um pai apostólico, Inácio de Antioquia. Beleza? Fique na paz, que o Criador nos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Abraço.